uma necessidade nós trabalharmos esse tema, até porque ao longo dos próximos anos, eu imagino que muitos próximos anos ainda, nós ainda iremos estudar os impactos que esse movimento, esse modelo de Estado teve sobre os trabalhadores, não só brasileiros, como, de um modo geral, os trabalhadores do mundo todo. Muitas das conquistas que nós temos hoje, elas são frutos desse movimento. Eu estou chamando de movimento a construção de um Estado inteiro, né? Não é um movimento assim, coisa simples. Um Estado inteiro e outros que trabalharam sobre a Revolução Russa e a partir da Revolução Russa. Então, conquistas sindicais que hoje existem, jornadas de trabalho, todas essas questões, muitas advêm desse momento. E, às vezes, passa despercebido. Parece que foi tudo ganho, assim, numa facilidade incrível ao longo do tempo. Então, nós sentimos essa necessidade de fazer esse trabalho, de fazer essa observação, esse debate, para que nós possamos construir não só o modelo do sindicato, mas também um modelo de sociedade que nós podemos desejar aí agora para o Estado brasileiro. Eu vou chamar 3 convidados, eu imediatamente vou sentar aí embaixo, porque eu quero ver, eu prefiro ver de baixo, então estou pedindo licença para sentar. Seremos 3 convidados. A dinâmica será 30 minutos para cada um, e nós pretendemos fechar no máximo às 11h30. Quer dizer, tudo isso fica resolvido já de cara, para ninguém ficar preocupado com as coisas. O primeiro que eu vou chamar, eu acho que eu vou sair desse lugar aqui para facilitar. O primeiro que eu chamo é o José Salles, por favor. O José Salles, ele é o ex-dirigente do PCB e hoje ele é jornalista. Quer dizer, hoje faz tempo, né, José? Não é só hoje. Eu estou muito meticuloso hoje. O segundo a falar, acho que o segundo é o terceiro, vamos deixar assim. Eu chamo a professora Madalena Guasco Peixoto, que faz parte, primeiro, da direção do Simpro São Paulo, da direção da executiva da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, estabelecimentos de ensino, e ela é professora e hoje da Pontifícia Universidade Católica. Hoje também faz parte da direção da Pontifícia Universidade Católica, do centro que ela trabalha. São 2 pessoas. E o terceiro é o João Guilherme Vargas Neto, que é assessor sindical e do Simpro São Paulo também, e de diversas entidades sindicais, e vai também fazer a sua contribuição. Eu entendo que a lógica é, primeiro, o José, segundo, o João Guilherme, a Madalena, e, em terceiro lugar, o João Guilherme. Espero excelentes trabalhos para nós. Eu vou sair daqui. Pronto. Vocês, por favor, falem no microfone, só isso. A revista Memória Sindical está disponível para nós ali no ladinho da mesa. Pronto. Obrigado. Bom, eu queria agradecer o convite do sindicato, dizer que eu estou muito feliz e honrado de estar aqui, e também com o participante aqui, meu amigo de mais de 50 anos, quase 60, João Guilherme, desde a faculdade de Filosofia, de grata memória. Vocês me perdoem falar de assuntos complexos de forma rápida. É desagradável, sempre fica aquele... que o tempo só pode ser curto e mais argumentos ficam para os debates. O baiano é conversador, mas eu estou condicionado a ser bem concreto aqui, né? A Revolução de Outubro foi uma grandiosa e bela epopeia da humanidade, como a francesa, a chinesa, a Guerra do Vietnã e outros. Foi a primeira anticapitalista. Mas a socialização dos bens não foi novidade. O gênero humano viveu dezenas de milhares de anos com a socialização não só dos bens de produção, como de tudo.
Quer dizer, tem um livro do Levi-Strauss, que é Tristes Trópicos, ele fala que na aldeia do índio e tal, cada oca não tem uma cozinha, é uma cozinha coletiva de todo mundo, né? O pajé é o santo, o tuxaua lá é o chefe, mas não é o dono das coisas, né? Então, o que é novidade é a propriedade privada. E, logo depois dela, veio a escravidão, né? Vamos abordar a Revolução de Outubro desse ângulo, como parte valorosa e democrática dessa luta milenar e que teve um apoio expressivo no mundo todo. Como é uma característica essencial da Revolução, a questão democrática, por isso mesmo se tornou um dos centros da batalha ideológica da direita contra o Outubro Revolucionário. Me parece importante destacar o grande sentido democrático da Revolução de Outubro e do partido em 17. Os bolcheviques, em abril de 17, no início de 17, ele era um pequeno grupo de uns 20 mil membros, né? E, pela correção da política dele, ele se tornou, em outubro, um partido de massas, com mais de 200 mil membros, e hegemônico nas organizações principais, que eram os soviéticos, né? Quer dizer, a política tem seus tempos nem sempre homogêneos, né? E isso se deu porque os bolcheviques foram os mais capazes de entender o pensamento dos russos, dos trabalhadores e tal. Sua política de paz, controle operário das fábricas, distribuição da terra pelos comitês locais, segundo as bocas e os braços, como queriam os mujiques, o direito à secessão para as repúblicas, para as diferentes nacionalidades, e todo o poder soviético, foi aprovada por amplíssima maioria nos congressos dos soviéticos. E a insurreição com essas bandeiras foi amplamente apoiada, se revelou como a única forma de luta adequada e mostrou que uma insurreição pode ser plenamente democrática. Mas aí começou a batalha ideológica dos mencheviques, socialistas revolucionários de direita e da direita propriamente dita, contra o caráter democrático da Revolução. Luta essa continuada pelos críticos atuais liberais. O apoio fantástico que sua política teve entre a intelectualidade russa merece ser destacado pela importância que desempenhou na conquista da hegemonia política e cultural pelos bolcheviques. Praticamente todos os grandes nomes da pintura, da música, da literatura, do balé, do teatro russo da época apoiaram a política democrática dos revolucionários russos. A Revolução de Outubro, isso nós participamos, presenciamos, nós todos, a Revolução de Outubro e o socialismo real foram objeto de discussões acaloradas nesses 100 anos. E tudo indica que, nos próximos séculos, continuarão sendo. Uma forma de rebaixar o significado da Revolução Russa, frequente entre os ex de esquerda, é limitar seu significado a ser um clássico da sociologia e negar seu significado atual. Ocorre que os grandes objetivos da Revolução Russa, suas missões, não foram resolvidas, né? O capitalismo cada vez fica mais perto da barbárie. Anteontem, eu li no Guardian um artigo muito interessante, que dizia o seguinte: no último ano, o número de bilionários em dólar aumentou 10%. E o rendimento, e hoje em dia são 1.500 e poucos, o rendimento desses mil em bens e em propriedades, em capitais, o rendimento desse povo, desses 1.500, é de 6 trilhões de dólares, 4,5 trilhões de libras, ou seja, 2 vezes a renda nacional da Grã-Bretanha. E cresce, e o importante é isso, que cresceu 20% em um ano. Quer dizer, a velocidade é crescente. O João, que foi meu professor de matemática, quer dizer, a derivada segunda é positiva, não só cresce, como cresce cada vez mais rápido o poder e a concentração desse recurso. 8 famílias têm tantos bens quanto 3,5 bilhões mais pobres da humanidade. Nós vivemos hoje a maior crise de fome depois da Segunda Guerra Mundial.
de migrações, todo mundo vê, milhões migrando, né, deslocados dos seus países, por variados motivos econômicos, principalmente. A posição ambiental do Trump, quer dizer, os Estados Unidos, que é o principal país capitalista, ele, hoje em dia, pelo seu presidente eleito, ele é contra o acordo da defesa do ambiente. Agora, quem vê isso não somos só nós. Se você pegar as últimas eleições dos Estados Unidos, o pessoal que era oposição, que era contra a globalização dos monopólios, que a política, a bandeira, a campanha do Trump foi de oposição. Então, se você somar os votos do Trump com os votos do Sanders, você tem mais de 2/3 dos eleitores americanos votaram da oposição, coisa impensável, né? Na Inglaterra, saíram da comunidade europeia. Está se consumando isso agora. Então, a crise do capitalismo hoje em dia, principalmente depois de 2008, é extremamente profunda, é equivalente a 90 anos atrás, em 29. Então, nós vamos conversar sobre a Revolução de Outubro, frisando o seu aspecto atual no sentido de ter sido estudada, tendo em vista cumprir metas nossas aqui, né? Nada mais complexo que a vida de um povo na tentativa de construir uma sociedade nova, diferente, sem exploração do homem pelo homem. O conhecimento desse processo de construção do socialismo, do comunismo, ainda é mais difícil devido aos fundadores do marxismo terem sido modestos na análise do processo de evolução da sociedade, do sistema político e do Estado na transformação do socialismo no comunismo. É compreensível, o papel do Estado na época do Marx era muito limitado. O papel era a época do capitalismo do laissez-faire. Era mais, digamos assim, de vigia noturno, né, de chefe de polícia, coisa dessa. O Lenin, em O Estado da Revolução, em setembro de 17, ele é claro em definir o que é a ditadura da burguesia, a necessidade de desmontar as instituições do Estado burguês, mas não se detém na evolução do Estado no rumo do comunismo. Deixa entender que ocorreriam, naqueles anos, outras revoluções da Europa e que não tardaria muito a Revolução Socialista Mundial. Me parece que nenhum deles, em seu tempo, considerava provável que, durante um muito longo período, fossem coexistir e se contrapor os dois sistemas, o capitalista e o socialista em construção. E também, por isso, não se dedicaram a estudar as questões complexas da construção da nova sociedade sob o fogo do imperialismo durante muitas décadas, que é exatamente a situação que viveu a URSS e que vive hoje a China. No entanto, todos consideravam indispensável a construção das bases materiais da sociedade comunista, a abundância. Como Marx dizia, é uma sociedade onde tem abundância. No entanto, nenhum deles limitava essa sociedade só à abundância, só uma imensa produção de bens materiais. Todos foram claros, Marx, Engels, Lenin foram claros, e Gramsci foram claros em definir o comunismo como uma sociedade sem classe e sem Estado estrito senso. O Estado feneceria e seria substituído por instituições da sociedade civil. O Gramsci se detém um pouco mais nesse assunto, né? Mas, mesmo assim, é limitado. Muito foi publicado, nosso conhecimento avançou, inclusive com a publicação de documentos que eram confidenciais, mas ainda são grandes as dúvidas, até sobre questões essenciais. Era ou não socialismo? Socialismo de Estado ou capitalismo de Estado? Os desvios principais foram do tipo do liquidacionismo do Gorbachev ou dos crimes do stalinismo denunciados no 20º Congresso do Partido Comunista Soviético, ou ambos igualmente perniciosos e até fatais para o socialismo real. Quer dizer, as dúvidas que nós temos, que muitos autores foram publicados recentemente, tem uma bibliografia rica, interessante, mas ainda grandes dúvidas persistem, né? É assunto para discussão durante muito tempo. O nosso tempo é curto, os conhecimentos mais ainda, então vou concentrar em 2 ou 3 grandes questões e outras, embora polêmicas, vou assumir como hipótese de trabalho. Procurarei lhes apresentar minhas dúvidas e certezas relativas. Vou assumir aqui que, com significativas limitações, a sociedade existente na URSS era socialista, e o poder, no fundamental, era da classe operária. Essas afirmações, hipóteses que faço aqui para vocês,
coincide com a minha opinião, né? Essa afirmação significa que fizemos tudo certo e achamos que a culpa do socialismo ter deixado de existir é só do imperialismo, ou só do Gorbachev, ou só do Stalin. Eles tiveram grande culpa, mas o que principalmente levou à derrota do socialismo foram erros nossos. O significado dessa evolução tem sido, nesses 100 anos, assunto de aguda luta ideológica. Luta esta que frequentemente encobre ou confunde, propositalmente ou não, sua realidade. As afirmações que nada foi positivo no outubro, ou tudo foi certo, ao menos excepcionalidades impostas pela força das circunstâncias, não encontram confirmação nos fatos, nem nada acrescentam de conhecimento. Essas imperfeições do socialismo não foram sempre as mesmas, nem sempre tiveram a mesma intensidade. Variaram com a política aplicada pela direção partidária, que foram mais ou menos adequadas à construção da sociedade comunista, chegando, por vezes, a serem prejudiciais. Vou tentar abordar aqui algumas das possíveis causas dessa sociedade ter sido derrotada, deixado de existir. Vou tentar, em particular, ver os equívocos da burocracia partidária e estatal em relação aos seguintes assuntos: a flexibilização do planejamento central da economia, em relação à socialização da política, a participação do povão na política, a estruturação de uma sociedade civil vigorosa e a utilização de métodos coercitivos pelo Estado. E os desvios opostos, igualmente prejudiciais, da era Gorbachev. Para não nos tornarmos engenheiros de obras feitas, generais de boas batalhas já travadas, o caminho do avanço é, sem dúvida, procurar contar o caso como o caso foi, analisando grandes decisões do bolcheviques dentro do conjunto de circunstâncias em que foi tomada. Eu vi uma observação do meu amigo Maringoni, muito interessante, sobre tinha um economista famosíssimo, polonês, que estava na UTI, morrendo em Londres. E o Hobsbawm, jovem, foi visitá-lo, e conta a história no livro dele. O Oscar Lange disse o seguinte: olha, se eu vivesse em Moscou na década de 20, certamente eu seria burrarinista. Eu queria um socialismo, mesmo que fosse a passo de cágado, como dizia Buhari. Mas acontece que eu não vivi lá. Então, eu não tenho condições de ser tão conclusivo em relação ao que se passou lá, se eu não vivi, se eu não conheço bem as circunstâncias. Eu tinha um companheiro, muito boa pessoa, certamente o João conhecia, na Faculdade de Filosofia, e que ele dizia, que na boa vontade dele, mas simplório, né? Ele dizia o seguinte: o marxismo é claro e simples, porque reflete a própria vida. Rapaz, coisa mais complexa e obscura do que a vida não tem. Então, ele ficou, como o estudante jovem não perdoa, né? Diz as coisas assim, sem muita preocupação com a correção, o politicamente correto, nós não perdoamos nunca ele ter dito isso. Vitoriosa a Revolução, o imperialismo foi cruel, ao mais alto ponto, com a jovem República Socialista. 15 potências a invadiram. Todas as grandes potências imperialistas invadiram. Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, Japão. E deram armas e facilidades para os inimigos, os russos brancos, que lutavam contra a Revolução. E três guerras civis foram travadas. Um contra os russos brancos, um contra a intervenção e outro contra certas repúblicas que se colocaram contra também. Né? Em 21, vencida a guerra, a situação era terrível. 5 milhões, só em 21, morreram de fome e de epidemias causadas pela fome. E tal. Havia duas tendências, todas duas lastreadas em aspectos do passado dos bolcheviques. Uma era, digamos, a tendência heróica e correspondente, mais ou menos, à insurreição, à tomada do poder, que era melhor personificada pelo Preobrazhensky e pelo Trotsky. Eles queriam o quê? Militarização, continuar a militarização da economia que existiu durante a Guerra Civil. E passar essa militarização, inclusive, para os trabalhadores. Batalhões de operários testes, batalhões, não sei o que. Existia uma visão mais realista,
digamos assim, mais dentro da política, que era a visão de Lênin, e que ele foi entendendo, também não foi uma coisa de um momento para outro, a necessidade de um passo atrás. Quer dizer, foi estabelecido o que foi chamado Nova Economia Política, NEP. Essa NEP não foi um brilho que deu na cabeça do Lênin de um momento para outro, ele disse, não, foi paulatinamente, ao longo de 2 anos, se estabeleceu. A mudança da NEP foi imensa. Foi um passo atrás importante. Um passo atrás para poder dar 10 passos à frente. Entende? Então, que são dados que até que foi interessante para mim ler esse convite que vocês me fizeram, que me obrigaram a ler algumas coisas. Por exemplo, entre as empresas, na NEP, a partir de 22, entre as empresas industriais, 88,3% eram privadas. Só que tinham essas 88,3%, ou seja, a grande maioria, elas tinham somente 12 e pouco por cento dos trabalhadores operários. Né? Uma parcela essencial da venda em retalho, venda em loja e tal, e serviço, era propriedade privada, era atividade privada, empresa privada. Uma coisa interessante também, que nos sovietes, quer dizer, era um sistema bastante pluripartidário. Né? Nos sovietes, só 13% dos eleitos para os sovietes que governavam, estavam no poder, só 13%, eram do partido do Komsomol. E existiam 25 milhões de propriedades agrícolas para 100 milhões de camponeses. Tem dados impressionantes, importantíssimos, mas eu vou saltar aqui, senão a gente se... Então, uma coisa que se formou, uma camada social que se formou nesse período da Guerra Civil, e não poderia deixar de se formar, foi o início da burocracia partidária e estatal. Quer dizer, o Lênin dizia o seguinte, sem a burocracia, nós não podíamos nem pensar em socialismo, e que foi indispensável. Inclusive, a burocracia, no tempo da guerra, para organizar os recursos da guerra. Né? Então, mas o que o Lênin fala, interessantíssimo nesse momento, é o seguinte, olha, mas a questão é a seguinte, essa burocracia tem que estar a serviço da política democrática do partido, e não a política está a serviço da burocracia. Para nós, é importante, é indispensável estudar, porque, principalmente hoje, que o papel desempenha e desempenhará, o papel que o Estado desempenha e desempenhará na economia muito grande, é indispensável estudar as características dessa burocracia, né? E suas oscilações ao longo dos 70 anos, mais para cá, mais para lá, mais próximo dos interesses da Constituição do Socialismo, um pouco menos próximo, tal, resultando em terminar com o socialismo. Quer dizer, a meu ver, a grande responsabilidade disso foi de incompreensão, de visões equivocadas dessa burocracia partidária e estatal, principalmente a partidária, que se marcaram a partir da década de 20. Então, ela foi formada por quem? Pelos funcionários anteriores do czarismo e uma parcela muito importante, principalmente entre seus dirigentes, foi o pessoal vindo da Guerra Civil. Uns 5 mil, mais ou menos. É uma turma que tinha vencido a guerra. E vencido a guerra como? Com métodos sem democracia nenhuma. Você não pode, numa guerra, você não vai nomear, eleger quem é o comandante. Né? Então, eles estavam habituados e crentes e acreditavam nos métodos utilizados durante a guerra. E vieram para dirigir as regiões, o Estado e o partido com essas ideias na cabeça. É interessante ver, também não vou citar aqui, nesse processo, os quadros que foram afastados da direção dos bolcheviques e os que vieram. Entende? Eu me lembro, por exemplo, um que veio foi Molotov. Quer dizer, veio mais esse pessoal, digamos assim, que em francês se chama troupier. É o infante, é o cara que vem ou de chão de fábrica, vamos dizer assim, não é bem chão de fábrica, não é de guerra. O que vem para a direção e que representa, mais ou menos, o pensamento daquele povão, em certa medida. Entende? Então, importante ver a NEP. Então, a NEP se estabeleceu e pagou. Ela pagou. Quer dizer, se você pegar, em 25, já estava mais ou menos no nível de 13. Porque em 21,
a produção industrial chegou a cair 80%, alguns setores 100%. Produção de aço, ferro, e outros 70%. Né? Então, isso foi recuperado até 25%, em grande medida, no fundamental. Né? E houve, nessa época, um florescimento cultural fundamental, nessa época da NEP. Né? Então, houve um apoio, quer dizer, todos os grandes intelectuais russos tiveram sua produção principal, por exemplo, Mayakovsky e muitos outros, na pintura. Havia uma liberdade de expressão artística muito grande nessa época, meados da década de 20. Né? Aí, então, começou a se desenvolver uma discussão, basicamente o seguinte: todo mundo estava de acordo que havia o perigo de uma futura invasão imperialista. Já tinha havido, e realmente houve, por parte do Hitler. Né? Uma série de acordos foram feitos que permitiram ao Hitler crescer até 1939 e fazer a guerra, acordos pelas grandes potências. Então, a ideia era voltar o Hitler contra o comunismo. Então, todos sabiam disso. Todos queriam a coletivização do campo. A coletivização está nos programas de todos os partidos social-democratas europeus daquela época. Então, não é uma invenção do Stalin. Né? Todos estavam de acordo com investir na indústria. É necessário investir na indústria. E vai ser com os recursos dela própria, indústria, e com recursos do campo. A grande divergência de vida ou morte era o ritmo disso. E a relação, o ritmo da coletivização no campo. Esse foi a grande discussão. Né? Toda a década de 20, em torno dela se formaram diversas composições na direção do Partido Bolchevique e tal. No ano de 29, houve uma reunião do Comitê Central dos Bolcheviques, em janeiro, que fixou uma meta de 15% para a coletivização. Era 2%, coisa dessa. 15% em 5 anos. Em dezembro, isso daí mudou para 100%. Quer dizer, esse ano de 29 foi decisivo na mudança, culminando todos os debates que existiram. Quer dizer, até 28, a ideia predominante era a NEP. E a ideia predominante é que quem ia mandar mais, continuar mandando, quem ia ter um prestígio crescente, era o Buhari. Mas aí, por 27, foram excluídos, já foram excluídos o Trotsky, Zinoviev, Kamenev e tal. Essa questão é importante. Depois eu vou dar alguns dados muito interessantes, de comparativos, do resultado da NEP. Né? Então, vencedor, o primeiro plano quinquenal foi lançado em 29, e colocando o objetivo de 100% de coletivização e do crescimento industrial. Né? O crescimento industrial foi imenso, foi intenso, foi novo, né? Não existia no mundo isso ainda. Né? Graças à dedicação do povo e do partido. Nisso o partido teve mérito, quer dizer, nisso o próprio Stalin teve méritos. É interessante, é importante a gente fazer alguns dados, quer dizer, para nós não ficarmos nas teorias, é importante nós fazermos algumas comparações. Por exemplo, de 2021, minha mulher, mas não vou atender, não. De 21 a 29, posso pagar caro por isso, mas foi uma decisão política. De 21 a 29, o crescimento, eu vou comparar 21 com 29, que é o período da NEP, e 29 com 37, que é o período de grande aceleração da industrialização. Mas de 21, que chegou a quase zero, nós não temos que partir do nível de 13, ou no nível de 17. 21 era outra coisa, e teve que ser refeito. De 21 a 29, a produção de atos cresceu 5,7, 570%. De 29 a 37, cresceu 400% a produção de aço. Então, de 21 a 29, cresceu mais do que de 29 a 37. Esse é um dado importante. Vai que não foi mais, mas foi da mesma ordem de grandeza. Quer dizer, esse a gente deve botar no juízo, para pensar. Né? O petróleo, de 21 a 29, cresceu a produção 3,5 vezes.
De 29 a 37, 2,5 vezes. A produção de carvão, de 21 também a 27, cresceu 3,2 vezes, 3,2. De 29 a 37, 3,6. A eletricidade, de 21 a 29, cresceu 5 vezes. De 29 a 37, 6 vezes. Isso é bom, é ótimo, foi resultado de muita luta, tem mérito de muita gente, eu diria, inclusive, do Stalin, mas é indispensável a construção das bases materiais do socialismo, é indispensável, né? Isso tem que ser muito valorizado. No entanto, é importante a gente ter a medida da coisa para não raciocinar com números que não correspondem aos fatos, né? Bom, então, por outro lado, a produção agrícola, a coletivização, do ponto de vista de extrair um valor para aplicar na indústria, a coletivização acelerada, vamos chamar assim, do Stalin, não era só dele, era o partido que pensava assim, a maioria do partido. Essa coletivização contribuiu para aumentar muito o que era extraído, o que chamavam até na época de acumulação primitiva socialista, com que o Marx chama do capital, né, no Capital, cresceu 2,5 vezes, o que era tirado por ano. Cresceu de 10 milhões de PUDs para 27 milhões, coisa assim. Mas a produção, não. A média da produção de 29 a 36, de 21 a 29, cresceu muito. Cresceu muito em termos. Voltou a de 13, um pouco mais. Entende? É 1913, antes da guerra. Agora, a produção, a partir de 29, e até 1953, a produção era mais ou menos a mesma de 1913. Um problema gravíssimo do socialismo. Certo? Essa questão, a gente deve pensar muito, é o seguinte, do ponto de vista da produção, a colonização foi um desastre. Não foi um negócio bom. A colonização acelerada da maneira que foi feita. Quer dizer, eram 100 milhões, vamos dizer assim, de camponeses. Desses 100 milhões, 80% eram chamados siredniaks, que era o médio. O médio era pobrezinho, mas era chamado de médio. Tinha uns 15%, que é chamados bedniaks, que era o que não tinha nada, e uns 5% de kulaks. Mas a colonização foi feita principalmente contra os siredniaks, contra os kulaks, mas até pelo número do pessoal que foi deslocado e tal, quem mais pagou por isso foram os siredniaks. Então, e por outro lado, quer dizer, nessa década, se afirmaram métodos coercitivos de direção que nunca o partido se liberou. Nunca. Entendeu? Aquela tendência que existia desde o início da década de 20, desde a Guerra Civil, de falta de confiança na sociedade civil, quer dizer, do partido. Tá, eu mando a bala aqui. O partido acreditava naquelas medidas que ele tomava e obrigava os trabalhadores a fazer, na década de 20. Na década de 30, isso foi levado ao paroxismo, né? Quer dizer, essa atitude, nunca o partido se livrou disso, nunca deixou de pensar dessa forma. Estou ouvindo aqui amigos que nós convivemos lá 40, 50 anos atrás, claro que eles eram crianças ainda de fralda e tal. Essa ideia de esperar que o partido ou que o governo vai fazer, ficou na cabeça. Ficou na cabeça do povo quando o Yeltsin tomou o poder, o povo não foi para a rua. E era beneficiado, e sabia que era beneficiado. Entende? Então, resguardando a importância da acumulação, da ampliação das bases materiais do socialismo, que se realizou, sem dúvida, na indústria, fortemente na década de 30, e resguardando o fato que eu não vivi naquela época, quer dizer, certas condutas por parte do partido e da direção do partido não só marcaram, como foram inaceitáveis. Quer dizer, o terror, o próprio Lenin, em dadas circunstâncias, ele defende. Quer dizer, o terror contra o inimigo
do povo, o terror contra o agente de sabotador, existiu e era justo, tinha que existir, qualquer luta tem. Né? Agora, o terror contra os companheiros, nada justifica, nada. Entende? Foram circunstâncias e tal. Mas, olha, houve a reunião do Comitê Central, houve um congresso, o 17º, em 1935. 50% dos delegados foram fuzilados depois, ou fuzilado, a maioria fuzilada, mas a grande parte, todos afastados. Entendeu? 50%. O Comitê Central eleito, 70% foram afastados. Como agente do imperialismo, isso não existe. Quer dizer, a divergência, quer dizer, fuzilado, você vai fuzilar, digamos assim, como os cubanos, você vai fuzilar o inimigo do povo se for indispensável. Mas fuzilar os companheiros, resolver divergência, digamos que nós pensemos diferente sobre alguns assuntos. Ou você me fuzila, ou eu fuzilo você. Quer dizer, o que se estabeleceu foi o terror contra o partido. Não foi o terror contra a burocracia no ar. Esse negócio é indesculpável, a meu ver. E o mal maior é aquele anterior. Eu acho que o mal maior é que tirou a iniciativa e a criatividade do membro do partido comum. Entende? Eu convivi lá, na década de 60, 50 anos atrás eu já voltava de 2 anos lá. Depois da década de 70, fiquei mais tempo. Amigos meus, russos, soviéticos, comunistas, eu cito 2. Um professor de economia, ótima pessoa, Oleg. Eu tive, por função, por obrigação de função, que eu tinha que organizar, sair, retirar um cara daqui de dentro do Brasil, no período pior, eu tive que ter tive entendimentos, e ela ajudou, com a direção da KGB. E não era segredo. Certo? E relatei isso a esses companheiros. Esse companheiro, digamos, esse moço, que era um cara de confiança do partido, entende? Era um membro do partido, com toda a confiança. E também relatei a uma amiga minha, que era membro da KGB. Certo? Ela era filha de um almirante de esquadra de submarinos do Mar Negro. Membro do partido, da KGB, o cacete. Quando eu contei aos 2, eles começaram a se tremer, de medo, de terror, entendeu? Quer dizer, isso em 70. Quer dizer, o clima de... Nós convivemos, eu estive lá num negócio chamado Escola do Partido. Foi ótimo para mim, formidável, além disso, agradabilíssimo. Mas os companheiros lá, professores, alguns cultíssimos, e boa gente, como regra, boa gente. Tem miserável em qualquer lugar, mas, como regra, eram pessoas ótimas. Esses professores, eles eram o que plenamente a gente pode chamar de intelectual chapa branca. Eles diziam o que a direção dizia, sobre coisas engraçadas, porque eu conversava com um, depois voltava no Brasil, voltava lá, 1 ano depois, conversava, ele mudou de opinião totalmente. Disse, rapaz, aí eu fico confuso. Mas aí que eu entendi que ele mudou, porque a direção disse que era diferente, em coisa simples, né? Então, esse tipo. Eu acho que mais grave do que isso é que essa falta de confiança na sociedade civil e até nos membros do partido, isso daí cortou a iniciativa das massas. Quer dizer, em certa medida, com todo respeito, imensas diferenças, o Lula, no governo dele, é dirigente sindical, fez muita coisa boa. Mas no governo dele, eu me lembro, tem um companheiro sindical, que eu não vou citar o nome, foi estar com Lula, aí na primeira gestão do Lula, ele disse, olha, nós temos tais reivindicações, tal, e que a gente vai se organizar, vamos fazer assembleia, vamos fazer, talvez até fazer greve e tal. Ele falou, amigo, não, fique frio e volte aqui para a gente conversar daqui a uns anos, você vai ver que eu vou fazer essas coisas todas. Quer dizer, qualquer cara que dirija, é muito mais fácil dirigir sem democracia do que com democracia. Um dirigente sindical que vá ser presidente da República, qualquer um de nós, quer dizer, é mais fácil, se você não tiver um movimento de massa combativo, é mais fácil. E isso ocorreu lá, entende? Alguns dados surpreendentes, né? Terríveis, né? Por exemplo, eram 5 marechais da União Soviética, alguns com participação na Guerra Civil, brilhantíssimos, né? Dos 5, 4 foram fuzilados.
todos os membros do partido, entende? Tinha o Conselho Militar Supremo, 80 pessoas, 80 oficiais, generais de exército. Desses aí, 75 foram afastados, e dos 75, a maioria foi fuzilada. Quer dizer, o que desarmou essa atitude, desarmou a resistência militar da União Soviética foi muito. Quer dizer, não é uma coisa pouco expressiva, é muito expressiva, né? Porque, olha, eu convivi, eu acho que já tenho 5 minutos de boa vontade do amigo. Eu convivi, tive a tristeza de conviver com um agente do DOPS, crente que era um companheiro meu da direção. Quando eu entrei no Partido Brasileiro, ele era secretário do Comitê Central. Quando eu entrei, em 1961. E um cara sempre legal. E meu pai, que era médico, não tinha nada a ver com a história, eu levei para tratar dele, porque tinha um problema de coluna, tal, era ortopedista, meu pai e tal. Então, essa figura se revelou pela palavra dele. Só me convenci, quando eu vi ele dizer isso, se revelou um agente do Serviço de Segurança da UBAN, do cacete. Mas foi um. Quer dizer, não, é impossível que em 80 oficiais generais de exército, 75 sejam traidores, não existe. Quer dizer, isso é funcional para quê? É funcional para manter o poder de um grupo. Entende? Isso foi errado. Eu vou dizer o seguinte, quer dizer, essa posição, quer dizer, existir da burocracia partidária, vou me limitar a ela, por exemplo, a posição do Khrushchev, que assumiu o poder com a saída do Stalin, logo depois, teve um períodozinho. A posição dele foi muito corajosa. Tem um livrinho aqui, que é interessante, que é um livrinho da época da perestroika, né? Inovo Nidano. O título é matreiro. O que é que ele disse? De outra forma, era impossível. Ele reflete, eu vou voltar ao assunto, reflete uma visão da equipe do Gorbachev de que não tinha jeito, tinha que fazer daquele jeito que ele propôs, que não tinha mais reserva, não tinha mais recuo, cacete. Sim, mas aí trata do Gorbachev também, é muito interessante. Então, Gorbachev não tinha formalmente o apoio do Biro Político e do Comitê Central para fazer a denúncia que fez no 20º Congresso. Ele botou a cabeça na guilhotina para fazer. Entende? Então, foi um ato valente e corajoso contra que dá mérito a essa burocracia partidária, né? Claro que ele fez pela metade. O PSOL, que foi condenado em 1937 para frente, citando aí o Bukharin e mesmo o Trotsky e outros, ele não tratou de rever coisa nenhuma. Quer dizer, uma parte grande, o Tukhachevsky, um marechal, também não. Mas, como critério, foi um critério geral. Nesse período, também tinha uma posição muito combativa o Kosygin. O Kosygin foi o que tratou, depois de começar a guerra, que até começar a guerra existia a preocupação em levar a indústria para o leste, para os Urais e a Sibéria do Sul. Existia a preocupação. No entanto, foi feito de forma absolutamente burocrática. Isso existia desde o tempo da Revolução, do Lenin e tal. Mas foi feita 3%. Então, a transferência dessas indústrias foi um negócio fantástico. A partir de julho de 21, quer dizer, menos de uma semana depois de começar a guerra, começou o trabalho. E teve indústria que foi transferida, vocês sabem, que é dificílimo, foi transferida em julho, e em setembro já estava funcionando. Foram 170 e tantos mil vagões de trem só em julho, e 900 mil até o fim do ano, transferindo a indústria toda. E o que eu queria dizer, sim, o Kosygin tem um papel importante. A previsão dele de mudanças no regime político e na planificação estatal foram muito grandes. Ele propôs e queria indicar uma espécie de NEP, uma LEP limitada. Contou com o apoio do Khrushchev, mas só até certo ponto. Certo? Depois ele tentou fazer isso com Brecht, não conseguiu, né? Também não teve. O Khrushchev fez um negócio interessante, ele aprovou e propôs e aprovou que não tivesse reeleição nos cargos partidários. Isso é um golpe, um chute nas partes íntimas dessa burocracia, da burocracia partidária, né? Sim, mas eu saltando aí, eu vou para o Gorbachev, senão não termino isso. O Andropov também, que era um homem da KGB, dirigiu a KGB durante muito tempo,
mas ele era um cara, pessoalmente, não era corrupto. Entende? Então, ele chegou, o reinado dele durou muito pouco, mas também ele chegou com medidas muito radicais e profundas para mudar a situação. O Gorbachev, eu acho que a gente tem que ver o seguinte, questões existiam. Quer dizer, o desenvolvimento industrial, quer dizer, baixou de 7 na década de 70 para coisa de 3,5 de 80 a 85, 3,5. Quer dizer, o grau de investimento ainda era, em 85, proporcionalmente maior do que nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, certo? Então, crise existia, mas não era uma crise como está colocado aqui, que ou faz ou vai para o vinagre. Entende? Então, e uma coisa, a perestroika dele não funcionou, nada da perestroika, só fez piorar. Quer dizer, o endividamento do Estado, o rublo, antes da perestroika, estava na base, um rublo era 1,3, 1,4 dólares. Em 90, um dólar era em 90 rublos. Entende? Ainda no governo Gorbachev, antes do Yeltsin. Entende? Então, a situação piorou imensamente. Alguns fatores ocorreram, por exemplo, Chernobyl. Chernobyl foi um desastre profundo. A usina lá que estourou, né? A usina atômica nuclear. A guerra do Afeganistão também, os resultados foram muito ruins, mas não foram piores do que na década de 20. Então, a impressão que eu tenho, julgando que eu parto da ideia que ele não era um agente do inimigo, né? A impressão que eu tenho é que ele não podia, se fosse agente, não faria melhor contra a União Soviética do que ele fez. Né? A perestroika não funcionou de coisa nenhuma, nada, só fez piorar. Entende? E ele, a glasnost na cabeça dele, porque você pega, o Gramsci disse o seguinte, sim, você tem que fazer um processo onde a sociedade civil ganhe cada vez mais independente, articulada, face à coerção do Estado. Mas o que o Gramsci ele propõe? Propõe a luta pela hegemonia cultural, política dos trabalhadores, dos comunistas. O que fez o Gorbachev? Desfez o Estado e não travou a luta pela hegemonia. Entende? Então, o que veio no lugar dele? O Yeltsin, que foi um absoluto desastre. Eu tive 3 vezes lá, nessa época. Era um mendigo na rua, parecia São Paulo. Prostituição. Naqueles hotéis que eu fiquei lá, você volta e meia, batendo na porta, 15 minutos. Entende? Quer dizer, um negócio que mostra a desagregação da sociedade. Por exemplo, de 98, eu passei um tempinho lá, foi o país que mais vendeu Mercedes-Benz. Foi a cidade, foi Moscou, na Europa toda. Entende? Então, houve um processo de concentração da renda brutalíssimo. E fome braba. Né? Apesar disso, em 96, teve uma eleição e quase o Partido Comunista ganha, quase. Não ganhou, dizem, por roubo, porque o Yeltsin teve 33,5 milhões e o do candidato do comunista teve 32,7. E o Gorbachev teve 0,5. Quer dizer, o prestígio dele nunca existiu lá dentro. Né? Então, meus amigos, eu vou concluir, que já abusei do tempo. Eu queria reafirmar que, para nós, esses assuntos são atuais, a gente tem que pensar neles, né? Não para copiar, mas para levar em conta esse conjunto de preocupações. E eu agradeço aqui o convite. Para mim foi muito útil ter relido ou lido pela primeira vez uma série de coisas para me preparar para cá. E uma oportunidade ou outra, a gente pode discutir mais um tema ou outro. E muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Eu, quando fui convidada para fazer parte dessa mesa, pelo professor Faro, pelo professor Ailton, que me pediram para falar sobre o papel da mulher na Revolução Russa, eu fiquei um pouco assim preocupada, porque eu trabalho muito o papel da educação
da nova educação. Mas como as mulheres tiveram um papel muito importante no desenvolvimento de uma nova concepção de educação, eu topei, né, vamos dizer assim, o desafio. Antes de começar a minha intervenção, nós sabemos que no Brasil e no mundo estão ocorrendo grandes debates sobre a questão dos 100 anos, porque é fundamental fazer um balanço, né, dessa revolução histórica, porque hoje nós vivemos um capitalismo extremamente excludente. Então, essa questão se coloca como uma questão também da atualidade. Muitas publicações também estão sendo feitas com relação aos 100 anos da Revolução Russa. Eu trouxe aqui uma publicação, que é da Anita Garibaldi, que é 100 anos da Revolução Russa, Legados e Lições, que tem vários artigos, inclusive um capítulo só sobre o papel da mulher, não é? E tem um artigo meu que faz uma análise sobre o papel do Vygotsky no desenvolvimento da concepção materialista dialética, porque o Vygotsky ele é muito lido no Brasil, né? Foi traduzido só depois de 90, mas ele é visto como uma pessoa fora da história, né? Então, aqui eu coloco ele dentro da história dele, que é exatamente a Revolução Russa. Então, eu quero presentear os meus dois companheiros de mesa, e deixar um para o Simpro São Paulo, para a Biblioteca do Simpro, para vocês poderem também conhecer. Então, eu vou começar a minha intervenção dizendo o seguinte: na verdade, não é, o gênero humano ele produz muitas diferenças, né? O gênero humano é complexo. Os homens não são todos iguais, né? O gênero humano produz diferença. O problema é que diferença é uma coisa, desigualdade é outra. Então, ao analisar o desenvolvimento da sociedade, principalmente o materialismo histórico, ele mostra que as diferenças se tornam desigualdade exatamente com o surgimento da propriedade privada. Engels vai trabalhar essa questão exatamente num livro importante chamado Origem da Família, do Estado e da Propriedade Privada, onde ele vai dizer que a sociedade de classe produz desigualdades em cima das diferenças. Então, aquilo que era diferente vira desigual. A desigualdade entre os homens e mulheres é a primeira a surgir, a mais antiga. Ela é a mais antiga das desigualdades e é aquela que permanece em toda a história da humanidade até hoje, porque nós continuamos sob a égide da propriedade privada, né? E essa desigualdade ela tem muitas facetas, não é? Ela não é uma desigualdade sempre igual. Né? Então, quando você vai lá na antiguidade, a mulher tinha uma desigualdade de um determinado tipo. No período feudal, de outro determinado tipo. Na sociedade burguesa, de outro determinado tipo. Mas, se a gente quiser fazer uma síntese, nós podemos dizer que é uma desigualdade econômica, é uma desigualdade política, é uma desigualdade sobre a autonomia do próprio corpo dela, é uma desigualdade no tratamento social e cultural que a sociedade produz com relação à diferença entre homens e mulheres. E aí tem um texto muito interessante do Engels, que ele diz o seguinte: a desigualdade da mulher surgiu com a propriedade privada e surgiu com a herança. Né? Então, muda a sociedade matriarcal para patriarcal, quando o guerreiro precisa saber quem é o seu herdeiro. E, hoje, obviamente, que o homem passa a ter um controle sobre a mulher, exatamente para garantir que aquele filho que ela gerou é a dele. É verdade que o homem até hoje não tem esse controle, mas ele pretende isso socialmente fazer desde o início, né? Hoje tem exame de DNA, não é mesmo? Então, enfim. Agora, a questão dos direitos da mulher, ela é uma questão que ela vem sendo debatida, né, durante a história da humanidade, mas fundamentalmente no período capitalista, e ela sempre é discutida sobre a questão do direito político, né? Porque foi a primeira luta das mulheres exatamente para conquistar o direito político. De tal maneira que hoje, uma sociedade onde não existe direito político da mulher é considerada uma sociedade antidemocrática, na essência. Porque no século XX se travou um grande embate, uma grande luta e se conquistou, vamos dizer assim, o direito político das mulheres. Mas é preciso dizer que nem sempre a Revolução Burguesa ela teve isso como princípio. Quer dizer, isso foi travado depois da Revolução, no desenvolvimento do próprio capitalismo. E poucos também foram os pensadores iluministas que defenderam o direito igual de mulher e de homem, ou que trabalharam a questão da luta da mulher, né? Condorcet foi um dos primeiros a abraçar essa causa,
na França. Ele escreveu, em 1971, um ensaio sobre a admissão das mulheres na cidade, no qual ele discutia exatamente isso. A mulher ela é uma cidadã, né, da Revolução, ela tem que fazer parte da Revolução. E ele faz, então, uma proposta política para esse desenvolvimento. Mas, na verdade, a maioria dos iluministas não tinham essa visão. Um iluminista importante, que foi Rousseau, um grande revolucionário burguês, ele era contra a igualdade entre homens e mulheres. Ele escreveu no seu livro Emílio um capítulo que chama o seguinte: A Idade da Sabedoria e do Casamento, onde ele afirma: a mulher teria sido criada pela natureza para agradar ao homem e para ser subjugada por ele. Pois um era ativo e forte, que era o homem, e a mulher é passiva e fraca. Então, essa era a concepção, vamos dizer assim, de Rousseau, que era um grande revolucionário burguês. A República Francesa, que é a Revolução Francesa, todos nós sabemos, foi uma das revoluções mais radicais, onde, de fato, se fez uma guerra civil, onde, de fato, se colocou em xeque a concepção da igreja, se colocou em xeque a propriedade feudal, ou seja, uma luta radical, vamos dizer assim, pela nova sociedade, que era, na época, a sociedade capitalista. Mas, nessa Revolução Francesa, as mulheres que lutavam pelos seus direitos foram guilhotinadas. Então, Olympe de Gouges, que fez uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã, ela foi guilhotinada em 1793. Muitas mulheres foram perseguidas na República Francesa e foram mortas. Algumas, inclusive, colocadas sem roupa na rua e espancadas, porque defendiam os direitos políticos das mulheres naquele período. Na Revolução Americana, não foi diferente. Um grande revolucionário americano, que foi John Quincy Adams, a mulher dele lutava pelos direitos políticos da mulher. E ele afirmou, na sua declaração, vamos dizer assim, da independência, que estejam certas, nós somos suficientemente lúcidos para não abrir mão do nosso sistema masculino. Ou seja, nem a Revolução Americana colocou como princípio dela a questão da igualdade entre homens e mulheres, nem no campo político, que é o primeiro tipo de igualdade que nós estamos discutindo. Então, a República Norte-Americana, ela foi criada para ser, de fato, uma república exclusiva dos homens proprietários de pele branca. Essa foi a República Americana. Por isso, os Estados Unidos vive hoje, até hoje, uma questão da luta contra o racismo, que é histórica, não é? Diferente foi a Revolução Russa. A Revolução Russa, ela colocou como princípio dela mesma a questão da emancipação da mulher. Ela colocou como essência da Revolução essa questão. Então, essa questão da igualdade entre homens e mulheres na Revolução Russa foi uma questão essencial, colocada desde o início, desde o programa anterior à Revolução. Está colocado como uma questão. E aí, isso ocorre, no meu modo de ver, por dois motivos. O primeiro motivo é que a teoria social e política que dirige a Revolução Russa é uma teoria que discute o fim da propriedade privada e, portanto, o fim das desigualdades. Então, é própria da teoria que orienta a Revolução essa questão do fim das desigualdades. Portanto, a questão da desigualdade entre homem e mulher faz parte dessa questão. A outra questão que fez a Revolução Russa ser uma revolução que colocou como seu programa essa questão é que as mulheres tiveram um papel muito importante na Revolução Russa. Elas tiveram um enorme protagonismo na Revolução e elas foram para a rua, na luta, elas construíram uma plataforma dentro do partido, elas construíram uma concepção de Estado, na qual elas eram protagonistas, e também um partido no qual elas eram protagonistas. Então, se deveu ao fato de que existe uma teoria por trás dessa construção socialista, e é diferente, assim como a Revolução Burguesa teve a teoria liberal como precursora, uma teoria política e social, a Revolução Russa também teve uma teoria. Então, foi uma revolução consciente, uma revolução teoricamente consciente. Bem, faz parte
da história dos socialistas essa questão da igualdade das mulheres. Quando a gente vai olhar os socialistas utópicos, como Saint-Simon e Fourier, eles fazem questão de discutir a questão da igualdade da mulher como uma questão fundamental de uma sociedade nova. Apesar de serem idealistas, esses socialistas utópicos, eles achavam que o socialismo era uma questão de convencimento, né? Eles achavam que o convencimento fazia parte do desenvolvimento da sociedade para uma sociedade melhor, anticapitalista, e que, nessa sociedade, a mulher deveria ter o seu papel fundamental como protagonista da história. Mas é preciso dizer que essa não é uma pauta de toda a esquerda. Em geral, fala assim, os socialistas têm essa questão como pauta, então toda a esquerda... Não, não é verdade. E aqui eu trago Proudhon como um exemplo. Proudhon, que é o pai do anarquismo, ele era absolutamente contra a igualdade entre homens e mulheres. E ele dizia o seguinte, para ele, a mulher ela é, sobre todos os aspectos, inferior ao homem, para Proudhon. Inclusive, ele chegou a expressar essa inferioridade através de estatística, que ele considerava estatística científica. Pelos cálculos do Proudhon, 8,27% a mulher tinha de capacidade em relação ao homem. Então, a mulher era incapaz, né? Ela tinha só 8,27% de capacidade. Ele chegou, Proudhon, a propor o seguinte absurdo: pregar uma seleção genética que permitisse eliminar as esposas más e formar uma raça de boas esposas, disciplinadas, como se formava uma raça de boas vacas leiteiras. Inspirava ele uma legislação que desse ao marido o direito de matar a mulher que não fosse boa. Então, a esquerda, na verdade, ela não tem unanimidade com relação à questão do desenvolvimento da igualdade da mulher. Os socialistas, sim, desde a época da questão do socialismo utópico. E o pior, Proudhon influenciou a classe operária. Ele teve uns adeptos, né, da luta contra a igualdade da mulher no âmbito da esquerda. Bem, o que a Revolução Russa representa? A Revolução Russa, ela representa um marco na história universal. Ela exerce e exerceu uma enorme influência no mundo, inclusive no mundo capitalista, de tal modo que ela colocou em xeque a concepção de ciência e Estado, ela colocou em xeque a concepção das artes, ela traz novidades no campo artístico importante. No campo da educação, ela desenvolve uma nova concepção de educação, até então não existia. E ela exigiu, inclusive, a reformulação do próprio liberalismo, que, após a Primeira Guerra e com a Revolução, entra em crise. Aliás, essa crise é discutida pelos liberais do mundo todo. Uma crise porque, como uma sociedade que não é uma sociedade da concorrência, como uma lei inexorável do mercado, pode se dar bem. Obviamente, isso é impossível na cabeça de qualquer liberal. E isso leva o liberalismo a se reformular. Leva o liberalismo a discutir um Estado de direito, a questão dos direitos. E surge com isso, com esse debate, o Estado do bem-estar social, que é um desenvolvimento do liberalismo após a Segunda Guerra Mundial. Então, a Revolução Russa foi a responsável por isso. Sem ela, esse debate não ocorreria. Então, ela teve um grande papel. Foi também um momento mais emblemático, não é, para a esquerda internacional, que se colocou no ascenso, não é? Então, os partidos comunistas do mundo todo, inclusive aqui no Brasil, surgiram nesse período, após a Revolução. Ou seja, existe um momento de ascenso revolucionário no mundo, não é, de afirmação da esquerda, afirmação da possibilidade de construir uma sociedade que não é a sociedade capitalista. Mas, apesar disso, é preciso que se diga, já que o meu tema é sobre as mulheres, né, que se esconde um pouco o papel delas. Aparece muito o papel dos homens na Revolução e as mulheres ficam meio que escondidas, vamos dizer assim, mas elas tiveram um grande papel. Pouca gente, não é, sabe que a Revolução de 17, que derrubou o regime czarista,
existente na Rússia foi protagonizado pelas mulheres, operárias, principalmente da indústria têxtil. Essas mulheres que eram da indústria têxtil, elas organizaram um ato público e uma grande marcha, né, uma grande marcha, conhecida marcha, no Dia Internacional da Mulher, que pelo calendário gregoriano é 23 de fevereiro, mas que pelo nosso calendário é 8 de março. Elas colocaram em xeque, nesse momento, inclusive os prognósticos do próprio movimento organizado. Né? Os próprios partidos e o movimento organizado não acreditavam na possibilidade, naquele momento, de uma marcha tão poderosa como foi a marcha dessas operárias têxteis que se deram. Então, ali surgiram enormes heroínas anônimas que decidiram se unir e ir para a rua. Esse estopim, vamos dizer assim, da Revolução, conhecida como a Marcha das Mulheres Têxteis de 8 de março, ela se transformou depois em grandes manifestações. Ela contou com a adesão dos soldados, dos outros operários, inclusive dos homens operários da indústria, que não era indústria têxtil, porque as mulheres é que atuavam, na sua maioria, na indústria têxtil, não é? E outros trabalhadores da União Soviética, da Rússia, na época, e elas conseguiram fazer um ato insurrecional. Ou seja, começou a insurreição ali com o ato delas. Uma grande revolucionária chamada Alessandra Kollontai, ela faz uma descrição sobre a situação dessas mulheres. Para começar, elas tinham um analfabetismo de 62% entre elas, a maioria era analfabeta. E ela diz o seguinte: na Rússia, no início do século XX, a vida de 6 milhões de proletárias não tinha luz nem esperança. Sua existência era repleta de fome, dificuldades e humilhações. O turno de trabalho era de 12 horas. O miserável salário de 12 a 15 rublos por mês. A ausência de qualquer ajuda por parte do Estado e da sociedade, e no caso de doença e gravidez ou desemprego, elas estavam absolutamente abandonadas. Então, essa situação das mulheres, não é? Entre 1914 e 1917, que foi o período da guerra, em que os homens saíram da produção e elas entraram, é que foi criando esse caldo, vamos dizer assim, de revolta. Além de que a fome, a guerra, trouxe fome. A guerra trouxe uma fome, uma situação de miserabilidade na sociedade soviética imensa. E isso vai criando caldo, vamos dizer assim, para que elas se colocassem na luta, não é? E fizesse parte da primeira insurreição, vamos dizer assim, que dá origem à própria Revolução Russa. Mas é preciso que se diga que elas, apesar da palavra de ordem, chega de guerra, chega de fome, pão para os trabalhadores, que depois se transformou em fim do governo, essa palavra de ordem ela foi incorporada pelos setores organizados e pelos outros trabalhadores, e se colocou também o fim do governo do czar, elas aparentemente, espontaneamente se colocaram, mas, na verdade, esse trabalho foi feito porque existia um trabalho de conscientização sendo feito na Rússia. Ele não foi, portanto, um movimento totalmente espontâneo. Alguns historiadores acham assim: elas estavam na fábrica, de repente elas se rebelaram. É verdade, elas estavam na fábrica e, de repente, elas se rebelaram. Mas, para elas se rebelarem, elas escolheram 8 de março. E, para elas se rebelarem, elas escolheram conversar uma com a outra. Então, o que existe de espontâneo é que não tinha ali nenhuma liderança, vamos dizer assim, do partido querendo fazer aquela, mas, na verdade, existia um trabalho de conscientização. E aí, a história mostra que, desde a Revolução de 1905, que havia entre as mulheres socialistas, como Alessandra Kollontai, que foi uma grande ideóloga das mulheres nesse período, uma compreensão de que era uma tarefa estratégica fazer a consciência das mulheres na Rússia. Elas participaram da primeira Conferência de Mulheres Socialistas, em Stuttgart, em 1907, e lá se propôs, já nessa primeira conferência, a ideia de se fazer agitação e propaganda entre as mulheres russas, principalmente as operárias mais pobres. E na segunda conferência, que foi em 1910, lá em Copenhague, elas tiraram a ideia de fazer um grande movimento na Rússia pelo direito do sufrágio feminino e também um grande movimento na Rússia pela elevação cultural das mulheres, principalmente sobre a sua consciência de exploração. Em 1914,
elas decidiram editar uma revista chamada Trabalhadoras. Essa revista se chamou Trabalhadoras. E essa revista teve a primeira tiragem, foram 12.000 exemplares, que é bastante para esse período. E faziam parte dessa revista, no conselho editorial, Inês Armante, Alessandra Kollontai e a Krupskaya. Nessa primeira edição, a revista já afirmava que o papel dessa revista era educar as mulheres, para mostrar o seu papel de exploração e trazer essas mulheres para uma concepção mais sindical, mais organizada, sindical, e também para a participação de reuniões e conferências que eram feitas naquele período. E aí, a própria Kollontai tem um livro, um texto, que foi reproduzido agora, por ocasião dos 100 anos, onde ela levanta um número enorme de mulheres, que cada qual, com as suas particularidades, contribuíram com a Revolução. Então, ela cita nomes de mulheres que foram fundamentais na luta armada, ela cita nome de mulheres que foram fundamental na construção do partido bolchevique, ela cita mulheres que foram secretárias do Lênin, que foram secretárias do partido, que, quietas por trás, foram fundamentais na elaboração das concepções do Lênin. Ela cita mulheres que foram fundamentais na imprensa partidária e também lideranças sindicais, lideranças camponesas, muito importantes, mulheres simples que se transformaram em grandes lideranças, e também as mulheres que prepararam a Revolução de Outubro. Essas mulheres, ninguém conhece o nome delas, mas elas existiram, elas estiveram lá, elas foram protagonistas, né? Por isso que a Kollontai faz questão de destacar. Eu poderia falar de todas elas, mas a gente só tem 30 minutos. Eu escolhi uma mulher, falar um pouco dela. E essa mulher foi Krupskaya. Algumas falam, Krupskaya, a companheira do Lênin, como se ela tivesse sido isso, a companheira do Lênin. Ela foi a companheira do Lênin, ela esteve do lado do Lênin todo o tempo, mas ela teve um protagonismo, ela foi uma mulher protagonista na Revolução. Qual foi o papel da Krupskaya? Krupskaya era professora. Ela era professora do ensino muito antes da Revolução. E ela já tinha, no governo do czar, se confrontado com as leis do czar. Porque era proibido ensinar outra coisa que não fosse a língua e a matemática. E ela decidiu fazer um ensino, como professora, que abarcasse outros temas. E ela foi proibida de lecionar. Ela foi perseguida pelo czar, proibida de lecionar. Então, ela era uma professora que tinha como concepção uma ideia de educação que era transformadora e que ela achava que a educação tinha esse papel. Ela foi importante porque ela articulou intelectuais, quando ela foi secretária de Educação no primeiro governo depois da Revolução, intelectuais de grande porte, ela foi articuladora desses intelectuais. Ela articulou Vygotsky, ela articulou Marcarengo, ela articulou Luria. Qual era a ideia dela? A ideia dela era construir uma nova escola, uma outra escola. Por quê? Porque ela não queria copiar a escola liberal. Ela não queria. Não quero copiar a escola liberal. Então, é preciso fazer uma escola que não seja liberal. Para isso, nós vamos ter que produzir conhecimento. E foi isso que aconteceu. Na verdade, através da inserção dela, na articulação desses intelectuais, porque Vygotsky estava lá, dando aula para o ensino profissional, não é? Ele tinha grandes indignações com a psicologia da época, mas ele foi impulsionado a produzir uma nova teoria, não é, da aprendizagem sobre a hegemonia da concepção materialista dialética, porque ele teve o apoio e a congregação do Estado, e porque ele acreditava na possibilidade da educação fazer o novo homem. Não é? Então, ele acreditava nisso. Então, ela foi fundamental como articuladora. E já antes de 17, eles criaram uma comissão estatal, já o Partido Bolchevique, tentando pensar na Revolução e como seria a educação na Revolução. E eles criaram um documento que era Princípios Fundamentais da Escola Única do Trabalho, né? E Krupskaya foi fundamental na elaboração desse documento, que depois passou a ser o programa do partido após 17, programa de educação. Ela tinha como ideia que a escola tinha um papel de mudar a concepção do trabalhador e o seu papel na sociedade, né?
Para ela, principalmente, era se livrar da herança da escola antiga, que era uma escola baseada nos manuais, com uma ideologia burguesa forte, de uma visão religiosa extremamente importante, com uma visão chauvinista, porque vocês sabem que a Rússia, né, era uma das etnias, mas existem várias etnias, então existia um chauvinismo muito grande, né, que depois Lenin tentou superar com a unidade da União Soviética, e também a visão do machismo, que era muito forte na escola nesse período. Então, para ela, o novo ensino tinha esse papel, mudar isso, né? E era uma coisa extremamente importante. Para ela, era importante fazer uma escola que discutisse o trabalho, se discutisse a cultura e se discutisse a vida coletiva. Porque é claro que a concepção socialista não é a concepção da concorrência entre os homens, né? A visão da meritocracia, que é típico do liberalismo, né? Você só se desenvolve porque o homem é egoísta por natureza, e como ele é egoísta, ele vive em sociedade, porque nenhum egoísta vive sem o outro. Só que, como ele é egoísta, ele, para conseguir se desenvolver, ele tem que concorrer com o outro. E é exatamente a concorrência entre os homens que faz com que os homens se desenvolvam, né? Porque o melhor vence, e o melhor vence e a sociedade copia o melhor. Então, assim, a visão socialista é outra, né? Essa é outra concepção, e a escola precisa trabalhar essa outra concepção. Mas ela também tinha uma visão muito importante do papel da escola na questão das mulheres. E aí ela tinha 5 objetivos, eu vou ser rápida, vou ler, para poder não perder meu tempo, né, e exacerbar demais o meu tempo. Primeira ideia dela era de que a escola tinha que exercer um controle sistemático para superar a sobrevivência do passado. Insuficiente no desenvolvimento cultural das mulheres, dificuldade de estudar, decorrência de ter filhos e ter o trabalho doméstico, e não atendimento à lei da obrigatoriedade de ensino, que as mulheres estavam fora. Liquidar o analfabetismo entre as mulheres, combinar a educação social com a educação familiar, porque, para ela, não bastava só fazer a educação da mulher, tinha que se fazer também a instrução dos pais das meninas, porque os pais das meninas tinham uma visão atrasada. Garantir às mulheres o direito ao estudo, enfrentar de modo novo os problemas milenares, como o conceito de matrimônio, que existia na Rússia, que vocês sabem que era um conceito extremamente atrasado, onde a mulher era considerada uma mercadoria, vamos dizer assim. A maternidade, o conceito de maternidade, o papel e tarefa das mulheres, o direito à saúde e sua condição. E ela tinha uma visão inovadora sobre os homens. Em 1910, e esse texto dela é extremamente interessante, ela escreve um texto para dizer o seguinte, que a escola tinha que ensinar os homens também a cozinhar, tinha que ensinar os homens também a escrever, a costurar, etc. Por quê? Porque a visão dela era que o homem era um dependente. Então, como o novo homem soviético pode ser alguém tão dependente da mulher? Então, a independência do homem também era fundamental. Então, essa distinção entre o papel da mulher e do homem na escola, ela tinha a ver com a independência também do homem, assim como também a independência da mulher. Então, ela escreve um texto onde ela mostra isso. É preciso, sim, que o homem saiba fazer aquilo que tem que ser feito, né? Ele tem que cozinhar para ele mesmo, ele tem que lavar a sua própria roupa, ele tem que saber costurar, porque senão ele vai ser sempre um ser que não é um novo homem, é uma pessoa, um cidadão dependente, né? Então, ela tinha também essa visão. O Lenin, por sua vez, tinha também um grande apreço à questão do desenvolvimento da mulher. Ele escreveu um texto que é muito importante, que chama O Socialismo e a Emancipação da Mulher, né? Esse texto, quando a gente vai ler, ele é considerado avançado até os dias de hoje. A concepção que Lenin tinha do papel da mulher na sociedade, na nova sociedade, né? É preciso dizer que, depois da Revolução, a Rússia fez modificações legais e políticas que nenhum outro país tinha feito antes. Primeiro, a Constituição Soviética estabeleceu direitos iguais aos homens em todos os terrenos, homens e mulheres, né? Em todos os terrenos da vida econômica, política, cultural, social. O Código Penal da União Soviética, ele determinava a punição a quem impedisse isso. Em 1917, se instituiu o direito do voto e a participação da mulher na vida política. A União Soviética foi o primeiro país a fazer isso. Ninguém fala isso. Foi o primeiro país. Depois foi a Alemanha, depois foi a França.
4 dias depois da tomada do poder, em outubro de 17, os bolcheviques estabeleceram para as mulheres uma jornada de 8 horas e proibiram o exercício dos serviços noturnos e as minas. Logo em seguida, aprovaram o subsídio à maternidade e uma licença remunerada de 8 semanas antes e 8 semanas depois do parto. A nova legislação também determinou que os salários das mulheres e dos homens fossem iguais, quando efetuasse o mesmo trabalho e a mesma quantidade, coisa que até hoje o mundo capitalista não conseguiu fazer. Em 1924, foram tomadas medidas concretas para impedir que as mulheres fossem demitidas e substituídas por homens. Uma nova legislação proibiu a demissão de mães solteiras ou separadas. Naquele mesmo ano, criaram-se incentivos especiais e foram contratadas 217 mil novas operárias. Para os bolcheviques, essa era uma questão fundamental, porque as mulheres precisavam assumir maiores responsabilidades na sociedade. Em 1928, o número de mulheres que cursavam cursos de aperfeiçoamento profissional passou de 83.137 em 1928, para, em 1933, representarem 548 mil mulheres cursando cursos profissionalizantes. As mulheres melhoraram sua atuação na vida intelectual, científica, participaram ativamente da vida artística. O número de participantes no Partido Comunista cresceu de 40 mil militantes em 1922 para 500 mil militantes mulheres em 1932. Muitas mulheres dirigiram soviets, que ninguém conta isso, os soviets parece que foi uma coisa masculina, mas muitas mulheres dirigiram soviets e se transformaram em populares líderes de vários movimentos na Rússia. Além disso, as tropas femininas do Exército Vermelho mostrou a capacidade das mulheres na vida militar como soldadas e comandantes na guerra, que também ninguém conta que existiam tropas de mulheres que lutaram contra o nazismo, né, na Segunda Guerra Mundial. Eram tropas poderosas de mulheres que travaram a luta pela independência, nesse caso, mundial, do nazismo. Então, esses direitos políticos, econômicos e social das mulheres da Rússia foram referência mundial, né? Em 10 anos, a Rússia conquistou mais passos nesse sentido do que todos os outros países no mundo todo, inclusive com as revoluções burguesas. Após a Revolução, as mulheres russas conquistaram a autonomia feminina, conquistaram a inserção no mercado de trabalho de forma igualitária, uma emancipação econômica nunca vista, uma socialização do trabalho doméstico, porque qual era o jeito de fazer? Era criar, em vez de a cozinha de casa, criasse cozinhas comunitárias, lavanderias comunitárias, não é? Onde a mulher pudesse se colocar ali como uma pessoa que não estava dobrando o seu trabalho doméstico, porque outras pessoas podiam fazer também o trabalho. E a comida era feita para todos, não precisava uma mulher fazer a comida para uma família. Esse foi o jeito que a União Soviética criou, né? Elas conquistaram a livre sexualidade, elas conquistaram o direito ao divórcio, o casamento civil, porque antes só existia o casamento religioso, o direito ao aborto, foi a primeira sociedade a dar o direito ao aborto, entre outras conquistas. Essas conquistas foram frutos da Revolução Russa, não foram frutos de nenhuma outra revolução. E elas foram conquistas que foram feitas de forma consciente, porque acreditava-se no papel da mulher na construção histórica. Essas pautas, que foram conquistadas pelas russas, elas continuam ainda sendo um desafio no mundo hoje. E aí é preciso dizer que o capitalismo, no seu desenvolvimento, principalmente depois da debacle, se tornou mais desigual. O capitalismo não é a solução. Tanto não é a solução que ele está à base de trazer uma barbárie. Essa é a situação. Porque a quarta revolução industrial traz a possibilidade do emprego zero. E essa é uma crise que, por um lado, o capitalismo não pode deixar de desenvolver tecnologia, é parte dela. Por outro lado, como tem a exploração do trabalho como base, ela exclui cada vez mais, né, no seu desenvolvimento os trabalhadores e o povo em geral. É um capitalismo promotor da guerra, é um capitalismo promotor da desigualdade, e quanto mais se acirra a disputa imperialista, mais a guerra se aproxima e mais atrocidades contra a humanidade ocorrem.
Além disso, o capitalismo, na fase atual, exatamente pelo seu caráter extremamente excludente, cria também uma nova concepção ideológica. Qual é a nova concepção ideológica? A fragmentação absoluta do mercado. Os movimentos sociais passam uma fragmentação absoluta, um não pode se relacionar com o outro, e isso é ótimo para o mercado. Então, eu sou mulher, negra e lésbica. Assim, eu não posso fazer movimento contra a mulher que não é negra e não é lésbica. Ou seja, é a fragmentação absoluta dos movimentos sociais como estratégia do mercado contra uma ação mais coletiva contra o capitalismo. E isso é fundamental que a gente entenda, para a gente perceber que o que está em xeque hoje é exatamente a necessidade contrária, que é a necessidade de discutir com os movimentos sociais a questão da luta de classes, a questão da exploração do trabalho e a unidade entre eles. Não é? E isso traz enormes prejuízos, inclusive para as mulheres, que estão cada vez mais excluídas do campo do trabalho. É a ideia da individualização como princípio básico, do fim do projeto coletivo e do fim da história. Essa é a forma como o capitalismo, ideologicamente, né, se prepara contra a oposição a ele, né, enquanto sistema, dizendo, acabou a história, o socialismo foi derrotado, então não há mais nada a fazer, a não ser vocês me acharem a sociedade perpétua. E, com essa fala, eu termino dizendo que o capitalismo não é a sociedade perpétua. A história não acabou. E nós vamos superar, inclusive, as desigualdades que ele está hoje colocando para a humanidade, sob risco de ou fazermos isso ou a barbárie se impera. Muito obrigada. Bom dia. Esse evento, que com grande orgulho nós estamos animando e vocês participando, é um dos poucos eventos sindicais sobre o tema 100 anos da Revolução. Mas tem uma característica que ele é o único. Todos os outros que ocorreram, foram poucos, ocorreram em sindicato sob determinação de um partido político ou de uma orientação política ou até mesmo de uma empresa editora. Esse é o evento sindical por excelência. Eu destaco isso, Fábio. Percebe? Não há a mão do Lula em eventos sindicais dessa comemoração. Esse é o único de caráter sindical, ou seja, os outros, que eu sei que houve, eu mesmo participei deles, surgiram sob a orientação de um partido político, até de uma editora. A Boitempo promoveu um grande evento lá no Sindicato dos Engenheiros, por exemplo. Eles contam, o pessoal comenta, que no auge da Revolução Cultural Proletária, um grupo de jornalistas acossou o grande dirigente Zhou Enlai com a pergunta a ele sobre o que ele achava da Revolução Francesa. Eles contam, não é bem assim, mas isso virou uma lenda reproduzível. Os jornalistas perguntaram ao Zhou Enlai o que ele achava da Revolução Francesa. Ele disse, ela é tão recente que eu ainda não formei opinião. Nós estamos hoje debatendo um fenômeno de tal magnitude que é muito difícil a gente fugir da malícia do Zhou Enlai e dizer, é muito grande para a gente refletir sobre ele, é muito recente. Olha essa questão de efeméride, por exemplo, comemorações. Se for botando 10 anos em 10 anos a partir de 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, até a derrocada, cada década muda um pouco a percepção da efeméride. Eu, Salles, fui da delegação do PCB no 50 aniversário da Revolução, em 67. E era uma outra efeméride. É claro que hoje nós analisamos 100 anos, sendo que desses 100, 70 de ativismo e 30 de derrota. Então, nós estamos analisando uma efeméride que tem um duplo significado.
como aconteceu e como evoluiu, e por que foi derrotado e em que se dissolveu. Bem, eu vou falar sobre 3 coisas. Independente dos fatos históricos, os números que o Salles recolheu e transmitiu, o trabalho da Madalena sobre o aspecto das mulheres na Revolução, eu vou falar 3 coisas. O caráter civilizatório da Revolução Soviética. O caráter civilizatório. Segundo lugar, o caráter moderador do capitalismo da Revolução Soviética. E terceiro aspecto, o espraiamento e a atualidade. Sobre o caráter modernizador, civilizador, os números são impressionantes. Se nós tomamos um país continental como a Rússia e o que formou a União Soviética, nós teríamos um choque com 2 informações. Prestem atenção. Não há história contemporânea com tantos mortos proporcionais. Primeira Guerra Mundial, massacre de tropas russas. Revolução, Guerra Civil, mortes. Coletivização e repressão, mortes. Segunda Guerra Mundial, mortes. Então, se nós olharmos a trajetória, é uma trajetória de uma desgraça que não há comparação. Não há comparação. Nem o processo revolucionário chinês, nem as sucessivas guerras que os vietnamitas travaram contra os imperialistas têm essa característica de uma selvageria letal. No entanto, apesar dessa selvageria, provavelmente a nação mais atrasada do mundo, mais atrasada, ela consegue, em poucos anos, se transformar numa potência, a potência de tal maneira que, em 40, é o fator decisivo para derrotar a maior aventura negativa do capitalismo, que foi o nazismo, a invasão soviética. Todos os aspectos. Ela falou das mulheres. Não há, apesar dessa selvageria, das mortes que eu falei, das dificuldades, não há na história um regime que, uma vez conquistado o poder, tem emitido, na direção da libertação das mulheres, tantas determinações quanto a Revolução Soviética. Não há. Tudo o que significa recorde e primeira vez em relação a isso, acontece lá. Formação. Imagine um país devastado pela Guerra Civil. 15 imperialistas invadindo, selvageria campeando e uma chaga social impressionante, que era a quantidade exorbitante de crianças, meninos e meninas, soltas na rua igual animal. Não era rolezinho, era chaga social. E, no entanto, a Revolução, apesar desta situação, consegue reeducar essa massa de garotada, de criança, criminalizada pela situação terrível que existia. Daí o Macarenka e toda a linha de... Em 10 anos, a União Soviética, em termos de educação, sai de uma situação de absoluto analfabetismo para a situação de ponta, incluindo em esporte, cultura, lazer, jogo de xadrez, uma coisa. Então, e civilizatória do ponto de vista de botar de pé a indústria. Eu continuo defendendo a tese que faz parte do meu dicionário que indústria é civilização, com todos os problemas que a indústria recoloca. Mas ela é um elemento de civilização.
Esse caráter civilizatório ele tem que ser analisado da seguinte maneira. Eu acredito que a humanidade foi comunidade primitiva, depois escravidão, depois feudalismo, depois capitalismo. Eu acredito nisso. Há um progresso. Se vocês observarem, cada vez que há uma mudança dessa, os elementos de mudança coexistiram antes da própria mudança. O capitalismo formou-se dentro do feudalismo, assim como o feudalismo formou-se dentro da escravidão, assim como a escravidão formou-se dentro da comunidade, percebe? A experiência civilizatória da União Soviética, ela é a primeira vez na história da humanidade que essa existência prévia ela é contestada, por uma razão muito simples. Chegada ao capitalismo, a alternativa a ele é uma alternativa sem a propriedade privada, sem a exploração. E isso não aconteceu antes. Todas as mudanças, elas mudaram a exploração, o seu conteúdo, o seu caráter e o explorador, mas baseavam na propriedade privada e na exploração. A experiência, portanto, da União Soviética, com duração vitoriosa de 70 anos, ela é, como o Zoenlai falou, muito recente. As coisas ainda vão evoluir. Agora, sobrou o seguinte, várias conquistas em termos da civilização, apesar da brutalidade do processo. Olha, o conceito de revolução, não que a Hannah Arendt fala, não, a revolução boa. Ela é uma singularidade na história da humanidade. Ela não acontece ao Deus dará. Eu não gosto, Salles, porque eu sou de outra família, mas o Trotsky disse que a revolução só acontece quando nada mais pode acontecer de diferente. Então, um processo revolucionário é um processo muito singular. E ele tem características muito singulares. Os bolcheviques tomaram o poder. Petersburgo, Palácio de Inverno. O czar era a casa dominante europeia mais faustosa. O czar recebia, a cada safra de vinhos de Borgonha, incluindo o champanhe, ele recebia um trem especial com carga daquela safra, os melhores vinhos. O trem especial saía da França e ia até Petersburgo para depositar nos porões, nas adegas do palácio do czar, as melhores garrafas, aquilo que a gente sonha um dia botar a mão. Bem, revolução, a população revolucionada invade a adega. 3 dias de bebedeira do chamado veneno do czar. Veneno do czar. O comando revolucionário, percebendo a disfunção que aquilo representaria, mandou o corpo de bombeiros com a seguinte tática, Salles. Nós vamos inundar as adegas, salvamos as garrafas, porque vamos precisar disso para futuras, né? E o bebum não bebe. A tropa dos bombeiros enviada caiu na bebedeira. Caiu na bebedeira, aderiu. Foi preciso o Comando Militar Supremo chamar os cômicos de guarda, que eram os letões. Os letões eram 3,5 metros, 4 metros. É um pessoal, sabe que letão é doido, é igual albanês, é louco. Então, o letão era nosso nessa época. Chamaram o letão. A tropa que foi enviada teve de prestar um juramento que não beberia enquanto agia, acreditou-se no juramento, e foi aí que foi contida essa selvageria revolucionária. Eu descrevo isso para dizer para vocês que revolução, o processo revolucionário, não é baile de debutante. A Rússia botou de pé a eliminação de uma classe
a classe de grandes proprietários rurais e a classe dos proprietários em 30 anos. Eliminou fisicamente. É óbvio que isso não é um baile de debutante. É inegável que o processo soviético foi civilizatório. Digo para vocês, é só você pensar esse Grossman, que escreveu esse romance grande, Vida e Destino, ele diz lá que o cetro do Estado moderno é a arma nuclear. Os soviéticos conseguiram, seja lá por como fizeram, eles conseguiram, em 10 anos, produzir a arma atômica e a arma de hidrogênio. E botaram a primeira cachorra, botaram o primeiro homem viajando, botaram a primeira mulher astronauta, que ela hoje é deputada na Duma. Ela é deputada do Partido Comunista. Da minha idade, da nossa idade. Foi a primeira mulher. Bem, civilizatório, tudo bem. Segundo aspecto que eu quero destacar, o poder moderador da revolução sobre o capitalismo. Foi a primeira vez que o capitalismo viu, num processo de transição para si próprio ou para frente, ser desafiado em suas bases. Criou-se um poder que rompeu pela primeira vez o aspecto globalizado do mundo. Presta atenção. Eles dizem que o mundo não era globalizado e que agora está se globalizando. A armadilha teórica é muito séria. O mundo era globalizado. Mesmo a nossa descoberta, de nós índios, a nossa descoberta, foi um fenômeno de globalização evidente. Peguem a China, que foi o país que, durante todo esse período, tinha o maior PIB do mundo, era globalizado, porque todas as articulações mercantis passavam pelo capitalismo. Nós tomamos café, fumamos, comemos açúcar por conta do capitalismo globalizado. O que acontece de diferente é que a Revolução Soviética é a ruptura dessa globalização, é a primeira ruptura da globalização. E produz um efeito espetacular, que é morigerar o capitalismo. Toda a legislação avançada, todos os avanços que vão ocorrer na Europa, nos Estados Unidos, são decorrentes da pressão que o exemplo soviético representava. Então, você tem legislações sociais, legislações trabalhistas. Vocês acham, para nós brasileiros, que a política social de 30 ela não é uma política em relação a coisas que estavam acontecendo lá, naquele inferno soviético, do ponto de vista deles? Então, e para culminar, a Revolução Soviética derrotou o maior desafio que a humanidade teve em sua vida avançada, que foi o nazismo. Quem derrotou o nazismo, embora a coalizão norte-americana e inglesa dos países capitalistas, a quem derrotou com sangue e gente e luta foi a Rússia. Então, seja por políticas trabalhistas, de welfare state, seja pela contenção do nazismo, a contribuição da Revolução Soviética ela é decisiva para remodelar, em alguns aspectos, em outros, impedir o pior do próprio capitalismo. Não é à toa que a queda da União Soviética é comemorada como a consecução da globalização. Fecha, ou tenta-se fechar, uma cortina de algo aí sim que foi o ruptor da globalização. Ô Salles, o pessoal comentava lá em 17 que o Lenin era agente alemão. O pessoal comentava isso. O Lenin botou no trem blindado, lembra disso? Ele estava na Suíça, aí foi correndo às pressas para a Revolução,
à base de um acordo que fez com a Alemanha pensando que com isso a Rússia ia sair da guerra, deram um trem fechado, o trem lacrado, e o Lenin chegou lá na estação Finlândia. E o pessoal comentava, ele chegou até a ser preso, ou tentaram prendê-lo, como prenderam o Trotsky, sob a acusação que era agente alemão. O Gorbachev, o serviço especial chinês, define como o alemão. Olha que coisa interessante, como a história é tortuosa. No início, o Lenin acusado de alemão. E, no fim, o Gorbachev acusado de alemão também. É o papel da Alemanha, das experiências alemãs no mundo. Bem, terceira questão, espraiamento. Dentro dessa concepção que eu procurei traçar aqui, de um fato cósmico que recompõe a ruptura da globalização, o espraiamento da Revolução foi um capítulo muito importante. Seja nas periferias da Rússia, provocando o efeito civilizatório daquelas nações islâmicas. Gente, a segunda nação socialista do mundo era a Mongólia. E definir classe na Mongólia, se excluísse os camelos, era muito difícil. Fazer um estudo de classe da Mongólia, quando a Mongólia se proclamou a segunda república socialista da história, era muito difícil, porque as classes sociais na Mongólia eram camponês, nômade e camelo. Então, era uma coisa... No entanto, houve um processo em que, pela primeira vez, houve escola na Mongólia. Não é que mudou? Houve escola na Mongólia. Ensinou-se alguém em escola. Esse espraiamento ele teve a sua projeção na Segunda Guerra Mundial, com o leste europeu, mas, sobretudo, com China. E uma série de experiências, que um dos exemplos dessas experiências, é Cuba. Então, houve um espraiamento. É óbvio que, com a derrota da experiência principal, tudo isso se põe em questão. Mas sobra um problema, se a gente quer ser adjornado. Esse problema chama China. E eu quero dizer para vocês, pela primeira vez, a China é a Rússia na NEP. A China, hoje, é a Rússia na NEP. Não uma concepção Estado por Estado, numa concepção global, como eu estou convocando vocês. Pensar o processo de transição do capitalismo para o socialismo, um processo global. Neste processo, China, Vietnã, Cuba são a NEP, equivalente à NEP como transição. Quem vai ganhar essa batalha cósmica? Vai depender deles, mas vai depender da gente também ter um pouco de noção em termos do que se desenvolve. No caso do chinês, para mim, é elementar. Vocês têm que olhar o que vai predominar. Shangye, que é negócio, ou Xianshuan, que é propaganda. Qual desses dois conceitos esse 19º Congresso fez predominar? O Shangye, o negócio, ou o Xianshuan, a propaganda? Essa batalha está aberta. É a batalha do Bukharin na NEP. É a batalha dos bolcheviques durante a NEP. Não é à toa que o grande ídolo marxista hoje na China é Nikolai Bukharin. Os textos estudados que coincidem a teoria de harmonia do Bukharin com a teoria de harmonia do Confúcio são os grandes textos clássicos hoje estudados na China. A China, hoje, ela está nessa visão que eu quero transmitir, cósmica, na mundial, ela está numa etapa parecida da NEP, onde há uma disputa, houve um avanço, esse avanço foi precipitado, exagerado ou insustentável,
há um recuo sob que forma? Sob a forma antiga de existência, que é o capitalismo. Mas essa batalha, ela pode se resolver à base da transição para a etapa nova, para o socialismo. Qual é a nossa contribuição? Em primeiro lugar, não ser tonto, não cair nas armadilhas tolas. Acabou, não tem mais experiência socialista. Não, a verdade é a seguinte: a Revolução Soviética, mesmo sendo derrotada em 90, ou seja, enquanto entidade política estatal, ela é o desafio à globalização do capitalismo. O que está em curso na China não é o capitalismo. Embora os analistas insistam nessa publicidade para a gente se desorientar. É algo como a NEP. Claramente, Salles. Há capitalismo sob o comando da direção partidária, e aí eu quero dizer para vocês, da classe operária, e a única representante feminina no poder efetivo hoje na China é uma mulher que é a dirigente sindical máxima deles lá. Percebe? Coisas estão acontecendo e que a gente deve pensar, qual é a batalha que vai se travar em Cuba, se não uma NEP? Uma NEP levando em conta situações diferentes. Qual é a batalha que no Vietnã se travam? Um país que foi massacrado por 3 imperialismos brutais. Qual é a batalha? Eu não quero dizer a batalha do nosso companheiro coreano, que ele conseguiu o cetro do Estado moderno. Ele tem uma arma nuclear, em torno disso ele... Mas ainda não pode-se dizer que o capitalismo voltou a globalizar. A China comercia? Claro que comercia. Como a União Soviética precisou desesperadamente sempre de divisa. Gente, vamos ser realistas. Nós, eu digo nós porque eu assumi a família, eu sou eles, eles são... Nós fizemos os campos que foram terrivelmente pesados para a sociedade soviética e para a nossa publicidade, nós fizemos os campos para botar ouro em circulação para produzir divisa nossa. Toda a repressão soviética é uma repressão que vai buscar produzir ouro para equilibrar a balança da União Soviética com o resto do capitalismo. Então, é óbvio que esse fenômeno globalizante existe, mas a novidade é que a Revolução de 17 rompeu essa globalização. E ela se espraia. Em que medida? Provavelmente, há uma onda reacionária no mundo capitalista, evidente, regressismo total em políticas, etc., mas é preciso superar isso que você falou, dessa multiversidade de opiniões, de subsistemas, de lugar de fala, essas coisas, e realmente equacionar. No nosso caso brasileiro, botando isso em escala, eu acho que hoje o grande desafio é resistir a esse governo que é antinacional, contra a soberania, contra os trabalhadores, resistir à forma que a gente tem de ir reorganizando a capacidade de dar rumo a essa ruptura da globalização inaugurada em 17. Não é... Então, o que eu formulei foi o seguinte: a Revolução não é um baile de debutante, é um fenômeno, uma singularidade, coisas acontecem que não dá para você descrever com os termos vigentes antes, anteriores ou posteriores. Eu defendi para vocês a ideia civilizatória da Revolução, com sangue, hein? Com sangue. O pessoal tem feito uma brincadeira, que é minha, que, comparando essa brincadeira do Adhemar de Barros, aqui em São Paulo, que diz rouba mais faz, eu disse Stalin, mata mais faz. É claro que houve muito sangue, mas, se a gente olhar, há um processo civilizatório. A segunda questão é esse fato que a Revolução moderou o capitalismo que ele tem de pior e derrotou o que ele teve de pior no século passado. E o terceiro aspecto é esse que eu chamo de espraiamento,
com essa ideia que eu estou transmitindo para vocês. O que está em curso hoje na China, no Vietnã, em Cuba, é, fazendo a comparação, o que houve na NEP no processo revolucionário. É isso. É, isso. Nós estamos dando encerramento. Antes de agradecer os nossos convidados, nós, a partir do dia 15, mais ou menos, de novembro, teremos uma exposição aqui no sindicato com cartazes, fotografias sobre esse período da Revolução, sobre essa questão da Revolução Russa. Então, está aí, estamos convidando todos a participarem. É isso. Eu também não vou me alongar, não, vou usar os meus 30 minutos regulamentares, que eu tenho direito. E também não, só vou contar uma coisa que me impressionou muito, e de verdade, Antônio, Carlos e eu estivemos no Palácio de Inverno dos Czares, lá em São Petersburgo. Uma coisa que me impressiona até hoje naquela visão, existe na sala onde as meninas do Czar, né? Como é que chama? Eu queria lembrar o nome daquela Anastácia, né? Que ainda está viva, uns 350 anos mais ou menos. Numa daquelas salas das meninas brincavam, existia uma penteadeira desse tamanho assim, penteadeira não, cômoda, com gavetinhas assim, totalmente de prata, totalmente, é uma prata maciça assim, as gavetinhas abertas. Realmente é uma suntuosidade aquilo que eu não vi em lugar nenhum, né? Nós estivemos lá visitando o Peter Hof, é um negócio assim impressionante, aliás, convido vocês a irem, é maravilhoso e vale a pena. Isso é. Nossa, aquilo é sensacional. O Versalhes perto dele é, assim, digamos, brincadeira de criança. Pronto. E ele é uma reprodução exata do Versalhes, né? Com aquela descida para o rio, assim, é uma coisa maravilhosa. Bom, reminiscências. Dizer o seguinte, ele está falando do Palácio dos Czares. Do Palácio. Quem ocidental descreve o metrô de Moscou usaria termos semelhantes. Não, sim, com certeza absoluta. E é a utilização de massa. O caráter civilizatório. Isso, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. O metrô de Moscou é uma coisa assim de impressionantemente bela. Lindíssimo, lindíssimo. Bom, agradeço a participação de vocês, muito obrigado por terem vindo, em nome de todos vocês que aqui estão, em nome daqueles que estão nos vendo pelo Facebook. E estamos aqui agora fechando o assunto, no cafezinho, se vocês quiserem conversar com o pessoal, eles estão à vontade. Eu estou encerrando a atividade. Muito obrigado a todos e bom fim de semana.